Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Your loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in this photograph. We made these memories for ourselves. Olá, bem-vindo ao programa Conversando sobre a Doutrina Espírita. Antes de iniciarmos com as perguntas do Livro dos Espíritos, nós vamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e iniciar com uma prece. Eu me chamo Murilo e, juntamente com Sofia, nós vamos fazer essa introdução. Vamos fechar nossos olhos e elevar nosso pensamento. Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós endividados, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. O quesito Instruções dos Espíritos, Mundos Inferiores e Mundos Superiores, ponto 9. Dando continuidade, onde paramos, o item 9 inicia. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimas diversas das da vida na Terra. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Nesse item ele vai tratar um pouco da questão do corpo, desses mundos mais evoluídos do que a Terra. Vai falar sobre a questão de que vamos continuar com os corpos humanos, porém mais leves e mais purificados, mais embelezados, assim por dizer. Ele fala também que nós vamos ter os nossos sentidos mais apurados, levando em consideração que não vamos carregar todo o peso que a gente carrega aqui na Terra. Dessa matéria, desse corpo físico. Lá também a infância vai ser mais rápida, o desenvolvimento intelectual, moral do espírito é mais acelerado. As situações como andar, por exemplo, vão ser mais leves. Não estaríamos carregando o nosso corpo, mas planando, vamos dizer assim. E eles têm, nessa questão que você falou de mais purificados, mais embelezados, eles vão irradiar luz.
É isso que os espíritos contam aqui A nesse gente trecho, pode né? relacionar as auréolas dos anjos. Uhum. E a questão da morte, longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Eles não encaram a morte como o fim de tudo, e sim como uma abertura e novas oportunidades de evolução. Durante a vida, né, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação, que lhe consente a livre transmissão do pensamento. É sempre bom lembrar que os espíritos mais evoluídos, eles não vão sofrer as coisas que a gente sofre aqui na Terra. Eles não vão ter as preocupações morais, eles não vão ter as dores físicas que a gente tem aqui. É sempre mais puro, mais leve. Bem melhor, né, do que aqui. Agora vamos ver um pouco sobre o Livro dos Espíritos. Olá, estamos aqui novamente para dar continuidade ao estudo do capítulo 3 do Livro dos Espíritos. O Cielma, que vos fala, e Tovar, né? E aí nós hoje vamos trabalhar as questões de número 41, 42 e 43. Na questão de número 41, nós temos a seguinte questão. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? E a esse questionamento feito por Kardec, os espíritos relatam que sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. E aí nós podemos retomar a estudos anteriores que fizemos e lembrar que toda a criação é proveniente de Deus, né? Então, se Deus tudo originou, se tudo que nós vemos, inclusive o que não vemos, tudo que sabemos e tudo aquilo que ainda não sabemos, provém de Deus, é criação divina, sim, é possível a Ele renovar os mundos, como também nos renova, né? Nos renova, nos permite a renovação material, a partir do momento que desencarnamos e reencarnamos, como também permite a nossa própria renovação espiritual, a partir das possibilidades de crescimento, de evolução, de vivências, né? A partir das possibilidades que nos dá de virmos novamente com determinadas provas e termos as condições de superá-las e de vencê-las, né? Claro que essa renovação nossa, ela também depende muito de nós, não é? Porque eu falei que Deus nos dá as oportunidades, né? Porém nem sempre nós as agarramos com a devida vontade, não é? E o devido empenho. Mas sim, é possível a Deus renovar os mundos. Pode Deus completamente formado, nós precisamos acerenar os nossos corações e compreender que Deus, sendo a inteligência suprema, não iria destruir algo que ele construiu sem que fosse com fim útil, sem que aquela destruição resultasse em algo positivo. Ou seja, ele simplesmente não planejaria um cataclisma para a Terra, por exemplo, para que a Terra pudesse explodir aquela sua matéria, a matéria química da Terra, formar outros mundos. Essas questões, elas são inconcebíveis dada a inteligência de Deus. Porque se nós, ao irmos construir uma casa, por exemplo, vamos planejar o alicerce, fazer os cálculos estruturais, saber o que é que nós vamos colocar naquela casa para que ela não venha cair no futuro. Se for um local onde advenha terremoto ou alguma força da natureza, nós vamos fazer um alicerce diferenciado. Então, se nós somos capazes de fazer um planejamento para que não destruamos aquilo que nós vamos construir, imagine o Criador, a inteligência suprema. Dessa maneira,
precisamos entender o ponto de vista da pergunta de Kardec. Um mundo completamente formado. Se nós pegarmos, por exemplo, um gameta e um óvulo, eles estão completamente formados. Quando eles se juntam, eles vão se multiplicar e dar origem a um corpo físico, se forem animados por um espírito. Do contrário, será um mero bolo de carne, porque não terá um modelador bioenergético, aquilo que a gente conhece por perispírito, para que dê forma àquele corpo físico. Então, nós podemos dizer que aquelas células que estão se multiplicando, porque elas se multiplicarão em outras células, elas estão se autodestruindo para dar origem a outras células. Mas essa autodestruição ou essa destruição que está acontecendo é para um fim útil, é para que haja a formação de um corpo físico, um veículo para que um espírito possa utilizar durante um determinado tempo. Da mesma maneira, são os mundos. Os mundos, eles são modificados, mas sempre positivamente. Nós podemos ter uma pista disso se olharmos o nosso planeta, a formação dos primeiros seres, não é? Unicelulares. Então, depois nós tivemos aqueles seres que não tinham uma capacidade de inteligência tão grande. Então, nós observamos, nós hoje em dia somos capazes de dizer que o nosso pet, nosso cachorro, que o nosso gato, ele é capaz de compreender o que dizemos, ou quando conversamos com ele, achamos que eles nos entendem de alguma maneira. Os outros acreditam que as plantas interagem, não é? Alguns estudos mostram que determinados sons, determinadas músicas aceleram o crescimento de alguns vegetais. Então, nós podemos observar que ainda há muito a ser descoberto, não é? Que estamos muito longe de dominar absolutamente o todo. Então, se ainda estamos engatinhando no conhecimento de Deus, porque imagine, estamos na pergunta 41 agora e não sabemos nada de Deus ainda. Estamos aqui falando a respeito de sua inteligência, do que ele colocou como criação, mas ainda não conseguimos adentrar exatamente como é esse Criador. Então, como podemos afirmar que uma questão ou outra questão está absolutamente errada ou absolutamente certa? E aí, nós damos sequência e vamos à questão de número 42. A questão de número 42, Kardec perguntava aos espíritos: poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? E aí os espíritos que lhe respondem dizem o seguinte: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. E aí, essa resposta eu acho ela bastante interessante, porque os espíritos trazem bastante aí, de forma bem intensa, não é? A sabedoria divina. Então, há muitas coisas, eles conseguem, de certa forma, responder aos questionamentos de Kardec a partir do que compreendiam e percebiam no mundo espiritual. Porém, outras questões, eles são bem diretos, né? Quando dizem que não podem dizer nada a respeito, porque isso só o Criador vai saber, né? Então, se Deus originou e criou tudo o que existe, muitas coisas vão, vamos dizer assim, pertencer unicamente ao entendimento dele, à compreensão dele, à sabedoria dele, né? E aí, nesse momento, os espíritos se sentem limitados, né, na questão de poder dar uma resposta mais precisa, como Kardec perguntava a respeito do período de formação da Terra. E, na realidade, como explicar a uma criança que está numa infância questões complexas até para um entendimento de um adulto, não é? Então, se uma criança quer o quarto pirulito e você nega o quarto pirulito,
ela lhe odeia por isso. Você nega o quarto pirulito porque aquela quantidade de açúcar no sangue não é sadio, mas você não vai dizer, olha, você está ingerindo muita glicose, isso vai fazer com que você tenha problemas no seu pâncreas. Você não vai dar uma explicação àquela criança complexa, a qual ela não conseguirá entender naquele momento. Muitas questões são elaboradas e nós não temos ainda o amadurecimento espiritual para compreender. A exemplo disso, me lembra Dr. Ricardo, que dizemos que nada de ruim que existe na Terra é criação de Deus. Mas até as coisas ruins que existem na Terra, elas têm um fim útil. Um desses exemplos, eu lembro-me da história de um senhor que desencarnou e disse que naquela família não voltaria mais, porque ele não gostava da mulher, ele já era muito cheio daqueles filhos, e de preferência quando eles morressem, já que ele nem acreditava que tinha vida depois da morte. Mais uma vez que ele estava vivo, ele ia fazer o possível para que aqueles que ficaram quando morressem não encontrassem mais de jeito nenhum. Só que ele era muito apegado aos bens materiais. E quando ele percebeu que estavam gastando o dinheiro que ele suou, mas que não pôde levar para o plano espiritual, ele percebeu que a única maneira que ele tinha de zelar ou de usufruir de alguma coisa era voltando naquela mesma família. Então ele decidiu engolir o orgulho e voltar por apego ao dinheiro e não por amor à família. Mas esse apego ao dinheiro e o retorno nessa mesma família vai fazer com que o aprendizado continue, com que os ajustes que são necessários, eles possam acontecer. Então, ele não foi por amor, ele não foi por consciência, porque precisava evoluir espiritualmente, ele foi pela questão financeira. Mas a questão financeira vai levá-lo a perceber que ele vai ter que evoluir espiritualmente, porque o que não foi dito, ou que não é dito no planejamento reencarnatório, é que não tem garantia nenhuma que vão fazer a manutenção do dinheiro. Quando ele retornar, pode não ter mais nenhum centavo daquilo que ele imagina ter. Então, nós observamos que a mecânica de funcionamento da nossa vida, ela é muito mais ampla do que nós imaginamos. E essas respostas que os Espíritos nos dão, elas não são respostas de quem não sabe o que está dizendo. São respostas dizendo o seguinte: procure entender melhor, que nós viremos com respostas mais amplas. E aí na questão do número 43, não é? Seguindo a mesma linha aí de questionamentos que Kardec estava fazendo, ele pergunta quando começou a Terra a ser povoada. E aí os espíritos lhe respondem: no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos, apropriados ao estado do globo. E Kardec pergunta quando, né? E os espíritos dão uma explicação mais ampla, né? Então eles não falam exatamente quando, mas eles vão descrevendo como era no princípio e como as coisas foram aos poucos se organizando, né? Que os elementos estavam em confusão, mas que depois eles foram se ajustando, cada coisa tomando seu lugar, para que tudo pudesse entrar, vamos dizer assim, numa sintonia e chegar ao que nós temos hoje, né? Então, como o Tovar falava em um episódio anterior, de tanta perfeição, não é? De que as coisas acontecem. E se a gente pensar a função de cada gota de água que cai, né, da importância de cada movimentação do ar, então é toda uma engenhosidade, né, de uma forma tão perfeita. E claro que isso foi acontecendo ao decorrer do tempo, né, não assim, sai tudo perfeito já. E essa engenharia, ela tem uma perfeição tão absurda que quando nós vamos
perceber o estado geológico da Terra, de 4, 5 bilhões de anos atrás, nós vamos ver uma Terra que tinha um movimento de rotação muito mais veloz do que se tem hoje em dia. Nós vamos ver uma Terra que não tinha atmosfera, nós vamos ver uma Terra que não tinha condições de ter vida como tem hoje. De repente aparece uma pedra de não sei de onde, essa pedra tem um tamanho exato, essa pedra bate na Terra, diminui a velocidade, vira satélite natural. Nós temos os dias, essa pancada faz com que o eixo da Terra incline, nós temos as estações. Então, essa desaceleração no movimento faz com que, no fundo das águas, aquele ferro comece a se decompor por micro-organismos e gere o oxigênio. Então, nós estamos observando que há uma metodologia naquilo que foi feito, que é um planejamento naquilo que foi feito. Então, os seres vivos que foram se colocando, quando nós observamos o reino vegetal, quando nós observamos que o reino vegetal tem uma grande composição do reino mineral. Nós, no reino animal, temos uma composição do reino vegetal e uma composição do reino mineral, né? Nós temos magnésio, nós temos manganês, nós temos ferro, né? E algumas pessoas às vezes não percebem, mas ao ir no supermercado, você vai comprar lá um litro de leite, né? E lá no leite tem assim adicionado de sais ou enriquecido com ferro. Não é? O ferro que está dentro do leite é o mesmo ferro que tem na janela. É exatamente o mesmo ferro. Os sais são os sais minerais que estão no chão, junto da terra. E nós parece que imaginamos que aquele ferro é um outro tipo de ferro, que aqueles sais vieram de outro planeta. Nós não conseguimos perceber o quanto nós estamos integrados a essa natureza, o quanto nós somos partes dessa criação. E só para finalizar, nós não podemos admitir que coisas por acaso ou que coincidências, vamos dizer assim, porque imagine quantas coincidências precisariam ser necessárias para que tivermos a vida como nós temos hoje. Não é? Impossível, né? E estava falando agora dos sais e eu estava aqui lembrando, né, de quando a gente começa a trabalhar isso com os adolescentes, como eles às vezes pensam que a gente tá louco, sabe? Aí eles falam, o que é isso, professor? Isso não é assim, isso não pode ser, né? E, assim, e depois eles vão, obviamente, compreendendo, mas é muito interessante, né? A gente compreender que aquilo que está no solo, que aquilo que está nas rochas, também precisa estar dentro das nossas células para que as células possam executar determinadas funções vitais, né? Para que o nosso organismo possa sobreviver e possa ir se mantendo, né? E é também muito legal a gente perceber isso para a gente entender a codependência, né? O quanto nós somos dependentes e interligados uns aos outros. E da importância de cada coisa que existe no planeta, sem exceção. Como você disse, boa ou ruim. A gente falou de situações, mas algumas coisas que, porventura, a gente acha que não são legais, que não são interessantes, né? Como algumas pessoas falam, por exemplo, de um determinado animal. Eu lembrei agora do sapo, que muitas pessoas têm muito medo e, enfim, querem matar e tal, e muitas vezes não se tocam de que eles são tão importantes para a limpeza do ambiente, que eles, né, nos livram dos excessos de moscas, de muriçoca, de determinados insetos. Então, assim, é cada ser, cada coisa com a sua importância. Importância na natureza, exatamente. Então, a gente finaliza, né, mais um momento e Tová faz a prece. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso guia e modelo, e a Maria Santíssima, a nossa mãezinha querida, Mãe de misericórdia infinita. Rogamos
a iluminação de nossas consciências, que a Senhora possa iluminar os nossos corações, que possamos enxergar em nossos semelhantes, irmãos queridos, e que possamos fazer a eles aquilo que nós gostaríamos que nos fossem feito. Permanece conosco, hoje e sempre. Jesus.